Está no ar, agora sim, com áudio, programa Você Merece Ser Livre, que vai ao ar, ao vivo, para todo o Brasil, pela TV Clique Brasil e também hoje pelo Facebook da TV Clique Brasil. Compartilha, e o nosso programa é um programa voltado ao desenvolvimento humano, um programa muito rico em informações, e todas as sextas estamos aqui. Hoje, um dia muito especial, dia 12/2 de 2021. Se você olhar de trás para frente, você vai ver que também dá 12/2 de 2021. Olha aí que legal. Hoje um dia muito especial. A gente está aqui hoje com um convidado nobre. O nome dele é Wagner Fiengo. Ele é médium de cura, fundador da Era Branca, e ele também é escritor. Ele já lançou aí 5 livros e tem vários livros aí para ser lançado também. Hoje a gente vai estar falando com ele. Em 2008, ele deu uma entrevista para a revista Isto É, e ele foi apontado como um dos principais médiuns de cura do Brasil. Hoje ele é conhecido no mundo todo e no Brasil inteiro, e a gente está aqui com ele hoje. Boa noite, fala um oi pro pessoal aí. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço de coração. Uma noite especial para todos nós. Maravilha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui com a gente. 5 livros, vamos falar de todos os livros, mas nesse primeiro bloco eu gostaria de falar aqui com o Wagner sobre a história dele, né? Para vocês aí que estão em casa conhecer todo o trabalho dele. Ele é meio tímido, ele não gosta muito de se promover, mas eu cruzei o caminho dele e de uma forma ou de outra a gente vai ajudar ele, levar esse trabalho dele aí para o maior número de pessoas agora através da TV Clique Brasil. Wagner Fiengo, a primeira pergunta que eu faço para você: quando começou a sua mediunidade? Quando que você percebeu que algo que não estava certo na sua cabeça? Diz aí. Isso aí foi logo na minha infância, né? Que eu vim de uma família católica e o desejo da minha mãe é que nós fizéssemos o catecismo. Só que eu não conseguia ficar dentro da igreja. Eu chorava, né? Então, a minha mãe, tocada por essa situação, ela pediu para o meu tio, irmão do meu pai, para que me levassem a um centro espírita, onde ele dirigia os trabalhos lá, para fazer a escola moral cristã. Então, no meu primeiro dia que eu estive lá, foi o primeiro momento onde que eu tive a clareaudiência. Eu pude ouvir os espíritos, né? Então, o espírito de Meimei me disse lá naquele dia, né, que quando eu completasse 27 anos, eu ia ter várias doenças que não teriam assim, uma identificação pela ciência de onde veio, né? E com 33 anos eu ia fazer a passagem. Então isso é uma coisa que tocou de um jeito muito profundo dentro de mim, né? Procurei não levar isso daí muito para a minha vida, desde a minha infância, para não atrapalhar, né? Então, o primeiro ponto foi essa ocorrência. Você tinha quantos anos nessa época? 8 anos. 8 anos. E essa mediunidade, quando você começou a ouvir vozes, você achou que você estava maluco, né? Porque os médicos, eles já logo falam que é esquizofrenia e tudo mais. E não atrapalhou a sua infância? É a segunda pergunta, como que foi essa juventude, né? Na verdade, esse tio meu e o meu avô, né, que eram espíritas, né, eles procuraram administrar essa situação e tentaram fazer com que essa mediunidade ela não fosse despertada por enquanto, né? Então, eu apenas me restringi a estudar, né, a escola moral cristã, e procurei ter uma vida normal, né? Então, tive uma juventude onde foi marcada pela música e pelo futebol, né, que era uma das 2 grandes paixões que eu tinha. Maravilha. A questão do futebol, eu também fui, né, jogador profissional de futebol. E quando eu li ali, eu tô até com o seu dossiê aqui na mão. Daqui a pouco, você que está em casa aí, eu vou falar para vocês um pouquinho desse dossiê. Olha o tamanho do dossiê, onde o Wagner ele comprova ali cientificamente, né, por A mais B, tudo o que ele vai contar para vocês aqui hoje em primeira mão, né? É muito legal esse seu lance com o futebol e tudo mais. E o que me chamou a atenção no seu dossiê é sobre a regressão compulsória que você teve. O que seria essa regressão compulsória e o que é? Explica para as pessoas. Essa
compulsão, não, essa regressão compulsória, ela ocorreu comigo no ano de 2007, já bem lá na frente, né? Onde eu já estava já dentro do espiritismo, né? Então, ocorreu um evento comigo, e esse evento foi um evento evidenciado pela própria ciência, né? Pela psiquiatria, né? Onde eu entrei num estado de transe e consegui, né, fui levado para uma situação de uma vida passada minha. E essa vida passada é o que justifica, né, o que a gente vai dizer um pouquinho lá na frente, dentro dessa linha do tempo, aquilo que ocorreu comigo na vida passada. Ah, legal. E antes de você assim ter contato com o espiritismo, você tinha medo da Igreja Católica, né? Essa regressão compulsória, nesse bloco você pode falar. O que que seria isso? Você foi revelado uma vida passada e tudo que aconteceu com você lá? Que é o que está aqui no seu dossiê, né? Pode contar, não precisa ficar tímido não. Não. O que aconteceu assim, quando eu completei 27 anos, realmente essas doenças começaram a se despertar. E sem uma identificação, né, da onde elas surgiram. Então, nessa época, com 27 anos, eu já estava com 7 anos já que eu estava frequentando o espiritismo, já tinha feito os cursos básicos preparatórios, então eu já tinha uma cabeça aberta e já tinha estudado um pouquinho sobre reencarnação. Então, eu acredito que foi toda uma preparação com a espiritualidade que fez comigo para aquilo que iria acontecer lá na frente, né? Essa regressão, ela ocorreu dentro da Igreja do Divino Espírito Santo, na Rua Frei Caneca, aqui em São Paulo. Então, eu dentro dessa igreja, né, eu entrei em transe, caí, e quando eu me identifiquei que estava lá dentro, eu já não me via com essa vestimenta que eu estava, e a minha mente estava voltada para aquela vida que eu vivi dentro da igreja. Então, o que foi colocado, né, e aí é onde vocês vão ver lá na frente um pouquinho a respeito do dossiê, é que essas doenças que se manifestaram em meu corpo, elas foram chagas que vieram como estigma causada pela morte que a Inquisição fez, né? Fez comigo. Então, aqui nós temos aqui a Maria, que ela está falando: Robson, eu sou espírita, mas eu não entendi ainda o que seria a regressão compulsória. É o que ele está explicando, está também no dossiê dele, que ele teve uma regressão compulsória, e ele foi lá na época da Inquisição, e ele descobriu que você era um padre na época da Inquisição. Se você quiser mostrar para as pessoas, né, essa parte, e aí ele teve essa consciência. E você teve consciência também de tudo que aconteceu com você. Sim, não é isso? Então, sim, isso seria a regressão compulsória. Vou acho que explicar de uma forma bem clara e objetiva. Isso. Assim, quando as doenças se manifestaram... Que doenças são essas? Então, são pancreatite crônica, colangite esclerosante, esteatohepatite não alcoólica, doença do refluxo gastroesofágico, lesão no esôfago, protusão na coluna lombar, e o transtorno somatofórmico, que era uma dor crônica por somatização. Então, quando os médicos começaram a investigar, eles investigaram e não conseguiram descobrir de onde veio, como que essa doença surgiu. Tipo assim, não tem explicação, na medicina não teria explicação, é isso que você quer dizer? Não teria explicação, e também não teria explicação como que eu poderia estar suportando com todas essas doenças e ter uma vida normal. Então, esse dossiê é uma coletânea dos exames e tudo que eu fui orientado a ter guardado para ser utilizado no momento lá na frente. Então, essa regressão compulsória é como se eu fosse deslocado no tempo e fazer aquele caminho de volta. Você estava dentro da igreja quando isso aconteceu? Sim, isso. Eu desmaiei, eu tive um desmaio. Quando eu acordei em um outro tempo. Então foi uma regressão compulsória, não foi nada sugerido. E quando eu acordei, eu já não me via mais como o Wagner, a pessoa dessa época que estava vivendo. Aí você foi para que época? 1714. Que é na época que você vivia um padre. Então, nessa época, dentro da igreja,
eu fui um padre e médico. Certo. Né? Fui aluno de medicina do Dr. Ângelo. Pode mostrar a foto aí. E essa foto ela foi desenhada depois Pintado pelos espíritos, né? Aqui estão as lesões, né? Legal. Coloca as lesões. Dá para mostrar ali, Amorim? Mais perto? Isso tudo comprovado ali cientificamente que tem a lesão, mas não tinha motivo para ter. É isso. Vai passando e vai falando, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Isso aí é da coluna? Essa daqui foi quando houve a condenação. Essa aí quando houve a condenação para colocar o arsênico, né? Eles quebraram a mandíbula. Tá, então só para o pessoal entender, essas chagas veio do quê? Então, como que aconteceu lá conta da história, por que você tem essas chagas? Porque também acho que é isso que o pessoal tá meio em dúvida aqui. É que a gente deu uma ultrapassada na linha do tempo, né? Então assim, o que ocorreu dentro dessa vida foi que eu me tornei um padre desde criança. Mostra a sua foto aí, pro pessoal ver. Aí a gente volta nas lesões. Acho que é importante mostrar a foto sua e aí você conta o que aconteceu na igreja, o que aconteceu, isso é que é importante. Esse era você, é o Henriet. Essa foi Padre Henriet. Essa foi a minha vida na França em 1714. Tá. Lá eu me tornei médico, porque a igreja ela tinha esse papel também de cuidar da sociedade. Naquela época, né? E quando eu fiquei jovem, eu conheci lá essa freira chamada Lúcia. Certo. E os dois, em um determinado momento, se apaixonaram e pediram licença para sair da igreja. Naquela época era permitido pedir licença? Sim. Você tinha o direito de deixar de ser padre ou deixar de ser freira, né? E aí o que aconteceu? Então houve um impedimento por causa da igreja que não quis deixar. Não aceitaram seu pedido. O pedido, nem meu e nem dela. Então, nessa circunstância... Vocês foram a julgamento pela igreja? Fui castigado durante 4 meses, aí arrancaram um dente por dia, vinha perfuração com ferro quente, e essas lesões começaram a aparecer no meu corpo nessa vida. Que você chama de chagas. É isso para as pessoas entenderem. Né? Estigmas, né? Começaram a nascer em forma de doença. Você começou, depois que você teve a regressão compulsória, que você começou a sentir as chagas, é isso? Não, as doenças elas começaram quando eu tinha 27 anos. 10 anos depois. Não tinha explicação. Não tinha uma explicação. Você só veio entender depois que você teve. Aí você falou, olha, por isso que eu tenho isso. Aí você correu atrás de fazer o dossiê e tudo. Aí o que ocorre, né? Eu comecei a tratar as doenças. Os médicos começaram a fazer o tratamento, tentando buscar a causa, não conseguia. E eu já estava dentro do espiritismo. Certo. Só que quando eu entrei dentro do espiritismo, eu adentrei, um espírito me pediu para mim acender 7 velas em nome do Divino Espírito Santo. Só que eu, como um espírita ortodoxo, não acendi essas velas. O que seria o espírito ortodoxo? Que eu sou leigo, desculpa. Então, assim, o espírita ortodoxo, ele não acende vela, não acende incenso. Né? Tá. Então, é dentro da linha kardecista, né? Tá. Então, seria uma mesa branca que eles falam? Mesa branca. Só que, assim, nessa época eu não senti que eu deveria fazer. Tá. Bom, e foi conduzido. 13 anos depois, que era justamente no ano onde a espiritualidade tinha dito na minha infância que eu ia fazer a passagem com 33 anos, as doenças se agravaram. E aí eu, dentro da igreja, sempre na hora do almoço eu ia lá fazer uma oração, levava a Bíblia comigo. E quando eu olhei no altar, eu vi um caixão, né, no altar. E quando eu vi esse caixão, eu abri a Bíblia, na verdade tinha uma lição que falava do candelabro. Certo. E aí eu recordei dessas velas que estava faltando eu acender. Bom, aí eu entendi que eu deveria comprar essas velas e acender. No dia seguinte, quando eu fui lá, o padre daquela igreja tinha morrido na noite anterior. Que interessante. Aí tudo começa no dia 1º, que é o dia de Todos os Santos, que foram 3 dias depois. Eu fui lá acender as velas, não me permitiram e pediram para mim nessa igreja da Frei Caneca. Quando eu fui lá acender, eu entrei em transe e foi o momento que o Dr. Ângelo apareceu.
E o aí Dr. Ângelo, ele é o seu mentor. o como Dr. se fosse lá o Emmanuel de Chico, né? O Dr. Ângelo, ele foi o cardeal e foi o meu mestre, né? De medicina. Ele foi o médico. Então, na época que você foi lá condenado, você foi morto na fogueira? Não. Você foi com Arsênio? Na verdade, esse é o Dr. Ângelo. Ele era seu superior nessa época? Encarnado na Terra? Ele era o meu professor de medicina. Não, mostra mais o Dom Ângelo, porque ele que é o responsável pelas cirurgias espirituais hoje. Sim. Lá na Era Branca. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar também da Era Branca, de todo o trabalho que ele... Só para que vocês entendam quem é o Wagner, né? Vocês dizem que ele é meio tímido, mas aqui a gente vai tirar tudo dele, todas as informações. Então, o Dom Ângelo, ele é o mentor hoje, ele é o mentor espiritual dele, do Wagner Fiengo, né? Então, pode falar mais do doutor Dom Ângelo. Então, e aí, nesse mesmo dia, ele se apresentou para mim na igreja e me disse, olha, todas essas doenças que você tem, ela tem uma razão, uma explicação numa vida anterior. Porém, eu não posso te dizer o que foi feito com você para que não comprometa o trabalho que nós temos que fazer. Mas uma forma de você se manter vivo com todas essas doenças é começar a fazer a cirurgia espiritual. Então, você vai precisar obter instrumentos cirúrgicos. E na época eu trabalhava na empresa, né? E eu falei para ele, bom, eu tenho um cargo humilde, eu não vou ter condições de comprar, porque nessa época eu já era casado, tinha 2 filhos já, né? Então ele me disse assim, bom, daqui a 1 mês você vai ser promovido. Aí a sua vida vai mudar. Então vai lá no fundo da igreja, veja o nome dela e procure essa pessoa que ela tem um instrumento. Quando eu fui no final da igreja, estava lá, Paróquia do Divino Espírito Santo. Era aquela mensagem que eu tinha recebido há 13 anos. O quebra-cabeça foi se encaixando. Porque aí eu não quis acender, porque eu deveria chegar nessa igreja, porque ali seria o ponto de encontro. Então, a partir dessa data, eu comecei a fazer cirurgia. Aí passou 1 mês, realmente eu fui promovido dentro da empresa que eu trabalhava, que era uma multinacional, passei a ter uma vida material melhor, graças a Deus, né? E consegui poder dar seguimento nessa missão. Até o ano de 2007. Então, quando foi no ano de 2007, eu tive uma regressão, porque eu passei nessa igreja todo dia na hora do almoço para conversar com ele sobre os casos das cirurgias espirituais. Certo. Aí em 2007, no dia 17 de julho, ao meio-dia, eu comecei a passar mal dentro da empresa. E aí eu fui para dentro da igreja, quando eu fui lá eu desmaiei. Quando eu acordei, eu já não me via. Eu me via como Henriet. E aí ele me disse, levanta Henriet, eu vou te explicar o que aconteceu. E aí eu olhava para mim, eu estava todo perfurado, estava com a barba grande, uma roupa toda suja, né? E aí eu me via nessa situação. Ele falou assim, bom, a partir de agora a sua vida vai mudar. E é momento agora de você ter conhecimento do que aconteceu com você. Então aí ele me revelou que eu tinha sido um padre, que eu quis casar, a igreja não deixou. E isso daí foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir desse momento eu já não consegui preservar mais a minha identidade apenas como Wagner, né? Muito legal. Você que está assistindo a gente aí, muita gente aqui mandando mensagem. Nós temos lá o JR, a Beth, o Gu Gonçalves, o pessoal da TV Clique Brasil também, muitos amigos aqui querendo fazer pergunta. O pessoal está querendo saber o seguinte, se da cirurgia espiritual, né? Como que é a cirurgia espiritual lá no templo e quantas pessoas já teve resultado positivo com essa sua cirurgia? Quem é a Maria? Como que foi a primeira cirurgia e como é que é? Se você não é médico nem nada, como é que funciona? O pessoal está curioso. Bacana. Então, a primeira cirurgia, na rua da minha casa, tinha um garotinho que tinha uma doença que era uma conjuntivite crônica. Então, o tempo todo, os olhos dele ficavam inflamados e essas lágrimas, né, elas infringiam a pele dele. Então, ele foi a primeira pessoa. Então esse garoto essa cirurgia foi feita em casa, foi utilizado bisturi, o espírito do Dr. Ângelo incorporou em mim, por isso que assim, eu não sou médico, né? Claro que não, eu tenho apenas a aptidão da mediunidade e no momento que eu entro em transe, o Dr. Ângelo assume a responsabilidade do corpo, porque eu sou médium inconsciente, né? E aí
através da cirurgia ele vai trazendo benefício e a cura para as pessoas. O médio inconsciente seria o quê? Seria tipo, você não sabe o que está acontecendo, não vê. Entendi. Aí é o Dom Ângelo mesmo que faz. Sim. Né? Tá. Então, o que é interessante aqui também é... O pessoal está perguntando aqui o seguinte, se você sente até hoje, né, essas dores, e por que, se você sentir, por que se você cura todo mundo, por que você não se cura? O pessoal também é cri-cri, hein? Não, mas nós temos a resposta aí, calma aí, vai lá. Bom, o fato é que por trás dessas doenças, né, que são os estigmas. Eu carrego esses estigmas até hoje porque iria se abrir uma revelação nova na frente, que foi um dos segredos do Chico Xavier, que não tinha sido revelado, que era o novo pronunciamento dos espíritos, a nova revelação dos espíritos, que era a Era Branca. Certo. Tá? Então, assim, as marcas no meu corpo e a condição que eu me encontro hoje, eu só me encontro hoje aqui porque existe uma força maior me mantendo no mundo. Então, para aqueles que fazem um raciocínio lógico, vão entender que eu estou aqui hoje vivendo por conta da misericórdia de Deus. Então, assim, talvez foi um desafio, um ensinamento para mim também, né? Ter todo esse histórico de vida, passando essas questões de saúde, para mim até compreender um pouco da dor daquele que vem me procurar. Entendi. Entendeu? Muito legal. Você que está assistindo a gente aí, quiser participar, vou pedir aí para o nosso produtor, Mauri Oliveira, colocar o telefone. Quiser fazer alguma pergunta para o Wagner, pode perguntar. Aqui não tem pergunta cabeluda não, se couber aqui eu pergunto para ele, tá bom? Então ele explicou aí já nesse primeiro bloco, falando um pouquinho da vida dele. Então, depois que você teve aí essa regressão compulsória, aí clareou para você toda os seus sofrimentos, falou, cara, tem um sentido, né? Então, ficou claro, agora ficou legal. A gente vai fazer um intervalo, né? Programa bom, passa rápido, e daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai continuar aqui falando com ele, Wagner Fiengo. Compartilha, chama mais pessoas, quiser fazer pergunta, faça que a gente vai responder aí. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar, de uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sun Jar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Olá, estamos de volta. Programa Você Merece Ser Livre, ao vivo pela TV Clique Brasil e também pelo Facebook da TV Clique Brasil. Hoje, dia 12/2 de 2021, olhando de trás para frente, também da 12/2 de 2021, um dia muito especial. E hoje a gente está aqui falando sobre mediunidade com Wagner Fiengo, um dos principais médios do Brasil, segundo a revista Isto É, numa entrevista que ele deu em 2008. Várias pessoas aqui mandando mensagens, Isaac
Cândido, Liz Inconde, uma grande terapeuta quântica. Robson, estou gostando do programa. Glória Fritoli, Paola West, Gabriel, mandar um abraço pro Miguelito, que nasceu ontem, o filho do Gabriel e da Paola. A gente vai estar esperando vocês lá na Era Branca também. Mandar um abraço pro pessoal aqui do Seara de Luz, no Centro Espírita em Cajamar, e vários outros centros espíritas aqui. Não dá para falar o nome de todos vocês, mas eu me comprometo aqui, meu telefone tá aqui, ó, manda um oi para mim, que a gente vai agendar aí uma palestra com Wagner Fiengo, para levar eles aí, para contar a história dele, para falar dos livros dele, né? E nesse segundo bloco a gente vai continuar aqui falando com ele, com Wagner Fiengo, né? E eu queria fazer a primeira pergunta do segundo bloco e você complementa o finalzinho do primeiro, tá? Wagner Fiengo, como começou essa mediunidade de cura? Você já deu uma introdução, né? Mas como que você acha que você ficou com medo quando você te deram e falou, ó, você vai ter que fazer isso? Conta pra gente. Não, porque o Dr. Ângelo, ele foi muito claro naquilo que ele queria. E quando ele colocou que isso era uma forma de eu me manter vivo, até pelo quadro meu de saúde que tinha piorado mais chagas começaram a aparecer, eu entendi aquilo lá também como uma tábua de salvação. Então, o próprio instinto de conservação acaba levando você a tentar sobreviver em cima de todo esse cenário, né? Dando um complemento àquela pergunta anterior, todas aquelas pessoas que se propõem a prestar um serviço para Deus na Terra, seja ele das diversas formas que sejam, ele tem um desafio. O meu desafio seria ter essas doenças, ter a lembrança do porquê que elas estão no meu corpo, porque também era uma oportunidade de eu me libertar. Uma outra questão também muito importante é que quando me foi orientado a fazer tudo isso, as grandes oposições que tinha não era no mundo físico, era na vida espiritual, porque tem espíritos que não aceitam que você ajude outra pessoa. Quer que as pessoas sofram. Então, como eles... A única coisa que os espíritos sofredores respeitam, sofredores e perseguidores respeitam, é sofrimento. Então, eles sabiam do meu sofrimento, da minha dificuldade. Eu não tinha um outro objetivo a não ser ajudar. Eu faço uma comparação sobre o nosso Mestre Jesus. O nosso amor e o nosso respeito que nós temos mais a Ele, além de tudo que Ele ensinou, mas a crucificação dele foi alguma coisa que deixou uma sensibilização muito grande para todos nós. Então, eu vim com esses estigmas, além de tudo, de ser um desafio, mas era uma forma também dos espíritos me respeitar. E outra questão, né, é assim, quando chegou no ano de 2013, que eu já não estava com esses problemas de saúde agravado, com dores, eu levei essa situação para os médicos no Hospital das Clínicas, que tomaram conhecimento dessa minha questão. Lá dentro tem um departamento no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas que trata as questões espirituais, da influência da parte espiritual no corpo. Então, o Dr. Vinícius Guirado, que ele é um dos responsáveis do setor de neurologia, que ele tomou consciência da minha situação e me perguntou, mas tem alguma coisa que você não me contou ainda? Eu expliquei para ele, olha, essas doenças que eu tenho, elas são marcas assim, assim. Ele falou para mim, bom, não tem uma outra coisa, você tem que parar de trabalhar para cumprir a sua missão. Porque o jeito que você está levando a vida hoje, não tem... Aí foi onde você conseguiu um benefício também. Aí eles fizeram um encaminhamento. A ciência, isso, os médicos. Isso, os médicos. Esse dossiê, ele serviu para isso. Para comprovar que esses estigmas que eu tenho são marcas da vida anterior. E que, através do trabalho espiritual e da cirurgia, é uma forma das minhas dores melhorarem e o meu quadro de saúde se permanecer de uma forma estável. Hoje, eu estou com 90% do meu fígado com fibrose. Mas hoje eu tenho uma atividade de protombina de 98%.
Nem pessoas que têm um fígado normal têm uma atividade Não dessa. tem assim muita explicação, né? Não, tem uma explicação que existe aí com certeza uma prótese espiritual aí que deve estar funcionando Então, e trabalhando, né? Resumindo tudo hoje, você se mantém vivo porque você se dedica a doar o seu amor, escrever livros, fazer o trabalho na Era Branca, Sim, né? por isso que eu tive que renunciar. Eu tive que renunciar ao mundo lá fora para não ter uma vida mais comum como todo mundo. E hoje passar a me dedicar à missão. Muito legal. Falar em missão, nós vamos falar agora da fundação da Era Branca, né? A Era Branca é um núcleo de prevenção e medicina vibracional. Lá tem um estúdio musical e também tem a editora Era Branca, né? Eu queria que você falasse da fundação da Era Branca e também da sua ligação com o Chico Xavier. Porque tem muita gente aqui mandando mensagem, as perguntas bobas eu não vou fazer não, tá? Que é um programa sério, que a gente não tá pra zoeira não. Então, estão falando aqui a questão do Chico Xavier e tudo mais, né? Qual que é a sua relação com o Chico Xavier com a fundação da Era Branca? Porque você recebe, né, o Chico Xavier e você também psicografou um livro pelo espírito de Chico Xavier. Sim. Já até falaram aqui do código de Chico Xavier. Como que foi isso? Conta pra gente a história. Então, como eu estava dentro do espiritismo, eu recebi uma orientação. Nesse momento eu estava fazendo uma operação espiritual em Camanducaia, Minas. E aí eu fui orientado a buscar o Centro Espírita Perseverança, né? Quando eu cheguei no Perseverança, eu tive a felicidade de conhecer a tia Eunice e a dona Guiomar. E o Chico, antes da morte dele, eles já tinham revelado a vida que ele teve com elas na França e que estava relacionada com a minha vida também. Então, ele deu orientação que elas viessem comigo e fundasse, como fosse a minha madrinha espiritual, fundasse um centro espírita para mim começar a fazer operação aqui em São Paulo e que deixasse, né, a naturalidade que em um determinado momento os espíritos iam trazer uma nova revelação. Esse foi o ponto, né? Quando chegou no ano de 2013, foi o primeiro momento que eu tive o contato com o Chico. Até então não tinha esse contato. Como que foi esse contato? Eu tenho essa curiosidade. Então, foi dentro do próprio núcleo da Era Branca. Então ele se apresentou, como eu tenho clarividência, né? Ele teve o contato comigo e ele me orientou, junto com o Dr. Ângelo, a fundar a Era Branca. E o que seria a Era Branca? A Era Branca era a revelação musical dos espíritos. Então, no dia 1º de novembro de 2013, foi a data da fundação. Nesse momento, o Chico me orientou a fundar um santuário em Minas Gerais, na cidade de Alfenas, para mim começar a realizar operação espiritual lá e fazer um trabalho nas plantações de café lá em Minas. Em Alfenas. Porque na cidade entre Machado mostrar o livro, mas isso. Entre Machado e Minas Gerais, tem as plantações de café. E dentro dessa plantação de café tem um cemitério particular dos proprietários das fazendas, os fazendeiros, né? E naquele trecho estava ocorrendo muito acidente e morte de netos, bisnetos de fazendeiros. E o Chico deu orientação porque o que estava ali são espíritos de escravos que faziam emboscada com esses espíritos. Então, eu ficava 4 dias por semana lá e 3 aqui em São Paulo, durante 1 ano. E aí, nesse momento, o Chico pediu para a gente iniciar o nosso primeiro trabalho social, que era fazer um trabalho com a música, meditação, dentro dos CAPs, que são os Centros de Apoios Psicossociais nos pacientes com problemas mentais. E ali começou o primeiro protocolo. Então, quando ocorreu isso daqui, eu fui orientado a fechar o santuário e só abrir para os trabalhos de cura. Porque todo o embasamento da Era Branca iria começar ali e não tinha condições de ser objeto de curiosidade das pessoas. Porque eu tinha que fazer um embasamento, né? E um dos embasamentos de tudo, hoje esse dossiê, ele tem essa importância por isso.
porque ficou documentado, ficou registrado, né? Então, teve a esfera investigativa, como a jornalista Rossane Lemos, que é uma querida irmã e amiga, que acompanhou esse processo mediúnico lá dentro. Foi objeto de apreciação nesse livro da Rosemary, né, dos abortados. Ela acompanhou esse processo e acompanhou esse processo lá dentro. Então, assim, como a minha preocupação era fazer a fundação e fazer a implantação, a gente estava preocupado com aquilo que Jesus disse, né? São os doentes que precisam de médico. Então, a minha prioridade era atender os pacientes, dentro de uma corrente que nós chamávamos a corrente do bem. Então, uma pessoa era ajudada, era operada, recebia o benefício e passava para outra pessoa. Então, desde o ano de 2004 até hoje, né, nunca fiquei uma semana sem fazer cirurgia. Então, é um trabalho que vai sendo feito de uma forma humilde e contínua. As cirurgias, né, são quais dias? Passa o endereço da Era Branca aqui, São Paulo, Zona Leste, né? A Era Branca, ela fica na Vila Matilde, na rua Eugênio de Carvalho, 1366, né? Os dias de atendimento lá das cirurgias pré-agendadas são nas terças e quintas-feiras às 18h30, né? E no sábado às 9 horas da manhã. E durante a semana, às 8 horas da noite, tanto na terça como na quinta, a gente tem um trabalho de prevenção e de cura. Porque esse é um dos grandes objetivos da Era Branca, né? A ensinar as pessoas a não adoecer. Né? Então, criar uma condição realmente de prevenção. Isso está pautado no quê? Na música. E essa foi um dos pontos assim importantes, quebrar alguns paradigmas, né? Porque quando nós formamos o nosso inário, orientado pelo Dom Ângelo, né? As músicas que foram incorporadas, que são mais de 900, são músicas que nós cantamos a vida inteira. Música boa, né? Músicas alegres. Anos 60, 70, 80, MPB, músicas internacionais, músicas que trazem motivação, porque o paciente que chega lá, ele chega num padrão vibratório muito ruim, muito difícil, né? Então a música, ela tem essa possibilidade de fazer essa alteração. E fazer as alterações dos arquétipos, né? Que é o ponto principal. Então tem músicas que elas são uma chave code, ela tem a capacidade de ir lá e abrir as portas do inconsciente para poder libertar a pessoa do problema que ela está. Porque o que nós vemos hoje aqui, a doença é como um efeito final, mas a causa dela está às vezes anos antes. Então a música, ela consegue permitir que você faça essa viagem no tempo. E lá vocês têm um estúdio, né, musical, que vocês já gravaram quantas músicas lá? Inclusive, eu gostaria que muita gente aqui da Era Branca, mandando um abraço para o Wagner Fiengo, uma bênção, um anjo que Deus colocou na nossa vida. Muita gente, não dá para falar o nome de todo mundo. Todo mundo aqui te agradecendo pelo trabalho que você já faz lá. Muita gente que já te acompanha lá, está conectado com a gente. Um abraço para todos vocês aí da Era Branca, né? Um abração aqui da TV Clique e do Robson Gonçalves, tá? A questão do estúdio, né? Quantas músicas vocês têm lá e como é que é? Você consegue, por exemplo, receber uma música de um famoso que já morreu? Você consegue canalizar? Eles vêm pessoalmente ou como é que é? Sim. Bom, queria deixar aí o meu abraço pessoal da Era Branca e um beijo especial para minha irmã, né? Que é aquela que está ali do meu lado ajudando, né? Cantando junto com a gente. Então, o que aconteceu? Quando ocorreu a regressão compulsória, eu comecei a ver tudo em forma de padrão musical, em padrão de poesia. Então, tudo que eu vejo em forma de poesia. Então, nesse período, foram escritas mais de 6.000 composições. E quando ocorre a desassociação, porque foi um fenômeno que começou a ocorrer comigo, que é eu desassociar e alcançar as outras vidas que eu tive. Sim. E trazer os recursos que eu tenho dessa outra vida para cá. Então, baseado nessa vida, que foi uma das vidas, foi a primeira vida minha, que foi na Índia, essa vida teve uma responsabilidade de introdução musical. Então, os espíritos que vê eu dentro dessa roupagem. Então, eu passei a ter uma comunhão direto, principalmente com os cantores
que passaram para o outro lado de lá da vida. Então, aqueles que entrarem no site da Era Branca, que é o www.erabranca.org.br, vocês vão ver lá na sequência, onde que tem um playlist, tem os álbuns musicais que a gente já gravou. Então, lá tem 13 álbuns publicados. Então, gravados profissionalmente, nós gravamos 160 canções. E aí, foi aí que surgiu o estúdio, onde a gente trabalhou, lutou para poder construir ele. Então, hoje, eu tenho essa comunicação com esses espíritos. Então, é uma conexão direta. Então, existe, como já foi evidenciado já muitas vezes, e você teve uma experiência lá com o Reginaldo Rossi, né? Que ele o Robson esteve conosco lá, né? E aí eu pedi para que ele escolhesse um cantor que fez já a passagem. E aí ele escolheu o Reginaldo Rossi. E aí ele esteve lá, a gente recebeu a canção em forma de poesia, e o músico do lado, que é o Edson, né? Dá um abraço pro Edson Góes, né? O Edson, né? E o Michel também, que foi uma pessoa muito importante, né, dentro da Era Branca, que nos ajudou muito. Uhum. Então, tanto os dois têm essa capacidade de decifrar e interpretar em forma de canção e melodia aquilo que está escrito. Então, da mesma forma que nasce a letra, a melodia nasce no coração deles. Então, isso nasce simultaneamente, né? Muito legal. Tem o álbum Eles Voltaram, né? Que está lá, que tem as canções de Tim Maia, Clara Nunes, Chorão, Cássia Eller, que legal. Cazuza, Renato Russo. Então, tem muito lá o material para o pessoal poder apreciar. A Maria de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Robson, tô adorando a entrevista, muito legal, não conhecia o Wagner. Sou espírita, o espiritismo me respondeu muitas perguntas. E eu gostaria de perguntar pro nobre amigo, por que ainda o espiritismo tem tanta rejeição? Por que as pessoas têm medo do espiritismo? Por que você acha? Baseado, né, nas escrituras, né, já dizia lá atrás que era proibido consultar os mortos. Né? Por quê? Porque determinadas coisas foram estabelecidas porque se fazia muito mau uso dessa comunicação. Então foi estabelecido isso no Velho Testamento. E Jesus ele veio revogar os 10 mandamentos e resumir ele em 2. Uhum. E ali ele já começou a dar indício, né, sinal, né, dessa relação desses dois mundos. Né? Então, se a gente for analisar o Espiritismo tem 170 anos, né? Sim. Assim que foi codificado. Então, assim, é uma doutrina jovem ainda, que está sendo amadurecida. Então, o Chico ele teve um papel assim importante para isso daí, mas ainda existe isso. Mas a questão, a rejeição existe justamente por não aceitar a mudança de um paradigma. Mas hoje a ciência, ela nos prova que nós somos feitos de um corpo e de um espírito. E que esse espírito continua. Agora, o porquê que esse espírito continua e não pode se comunicar? E se ele se comunicar, ele está sendo revestido pelo mal, que está... É esse entendimento que se tem com aqueles que não creem, né, na doutrina reencarnacionista. Muito legal, estamos falando aqui com ele, Wagner Fiengo, um dos principais médiuns de cura do Brasil. A gente está chegando aqui no final já do segundo bloco. No terceiro bloco a gente vai falar um pouquinho dos livros e também falar um pouquinho aí do trabalho que ele desenvolve aí aqui na Era Branca. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar. De uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal
é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sun Jar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. Olá, estamos de volta. Programa Você Merece Ser Livre ao vivo pela TV Clique Brasil e também pelo Facebook da TV Clique Brasil. Então conecta com a gente aí. Agora chegou a hora da gente aqui dar continuidade à nossa entrevista com Wagner Fiengo, que foi apontado pela revista Isto É como um dos principais médiuns de cura do Brasil, né? E você? Responde pra gente aí, participa com isso. Você acredita em psicografia, em mediunidade? Faz sua pergunta pra gente aqui. O Wagner ele já lançou 5 livros e tem mais alguns para ser lançado, inclusive o livro do Chico Xavier. Esse livro aqui conta a história de quando realmente começa a vida, que é um livro muito interessante, que conta a história do espírito de Rosemary, e é muito interessante, né? E o Wagner vai contar pra gente aqui como que foi, né, que ele conseguiu psicografar de trás para frente. Mostra aqui pro pessoal, Mauri, vê se consegue mostrar aqui. Não sei se vocês conseguem ver bem. Você percebe que você pode até não acreditar em psicografia, achar que é truque. Pedir para o Mauri colocar aqui bem pertinho para que vocês vejam como que ele psicografou, né? Você vê aqui, ó, que está de trás para frente essa psicografia. Esse foi o primeiro livro que eu li do Wagner, tá? Você percebe, né? Como que a pessoa consegue escrever de trás para frente? Não tem como ter sido ele que escreveu, né? Então foi a Rosemary, o espírito de Rosemary, que escreveu esse livro através dele. Então ele vai contar um pouquinho aqui, primeiro começando pelo Tao Te Ching, depois pelo livro da Rosemary, Dharma de Sakyamuni. Será que ele realmente canalizou lá o Buda, o grande Sakyamuni, né? Eu falo do Sakyamuni, eu conto a história do Sakyamuni também no meu livro aqui, ó. Você Merece Livre, eu gosto muito desse assunto. E também ali Confúcio e Chico Xavier. Então eu gostaria agora que você, Wagner, tá bombando aqui de perguntas, falasse dos livros. Realmente é psicografado? Tem algum truque? Conta pra gente aí. Bom, tudo começou com o Tao Te Ching, né? E começou num momento, no ano 2015, dia 13 de dezembro, onde que a minha saúde, a minha condição estava muito ruim. Então, para mim, eu até imaginava que era um final de um ciclo. E aí eu tive uma desassociação lá dentro do templo Zunlai, lá em Cotia. Era lá o local onde que era o meu ponto de encontro com os espíritos do Oriente. E aí nesse momento que eu desassociei, a figura de Lao Tse, que é o pai do taoísmo, né, se manifestou. E começou a conversar em chinês comigo. E nessa desassociação, eu recuperei a língua do mandarim. E aí ele me orientou que a partir do dia seguinte, eu iria receber a obra do Tao Te Ching. E que uma das funções seria ajudar a tornar o português uma língua sagrada, como é o sânscrito, como é o aramaico, né, como é o mandarim. E ele falou, uma das provas que você vai ter vai ser no dia seguinte. Amanhã você vai ter vai ter uma manifestação espiritual que vai evidenciar esse ponto. No dia seguinte, eu estava fazendo um trabalho dentro da Era Branca e junto com uma médica que estava fazendo a avaliação da mediunidade e tudo, e naquele momento pegou fogo no Museu da Língua Portuguesa, no mesmo horário que estava sendo feito isso. E aí foi o momento que eu comecei a transcrever o livro.
Então esse livro, ele passou pelo filtro da editora Madras, que eu sou escritor lá também. Então, existe uma equipe de pessoas, né, de auditores, tudo, para vai avaliar a autenticidade da obra. E essa obra foi autenticada. Então, ela foi publicada com o selo da Madras. E aí começou os outros livros. Aí veio, quando eu terminei o livro de Lao Tse, né? Aí eu psicografei o livro de Confúcio, que é o sucessor de Lao Tse, né? Então ele trouxe dentro do livro Sabedoria um ensinamento bem prático, né? Bem simplificado mesmo, para que ela pudesse alcançar todas as camadas, né, da sociedade. Confúcio, ele era bibliotecário. Sim, Lao Tse. Ele era discípulo, bibliotecário era Lao Tse. E aí o Confúcio é um discípulo de Lao Tse. Discípulo de Lao Tse, né? Então, assim, o primeiro livro de Lao Tse, que é o Tao Te Ching, ele tem 81 poemas. Então, o histórico que tem é que Lao Tse desapareceu. Então, não tem nenhuma manifestação dele depois dessa época que ele viveu. Então, os monarcas, os reis e hoje grandes empresários, a China segue toda a linha do taoísmo. Então, quando ele vê com essa revelação, ele vê com a revelação que seriam 110 poemas metaforizados, né? Sim. Então, o livro ele é todo metaforizado. E Confúcio, quando veio com o seu livro, ele veio com 111 poemas. Foi transmitido também em mandarim. Hoje essa versão aqui ela já foi traduzida para o japonês, né? E esses livros são oráculos, né? São oráculos. Ele junto com o livro de Buda são a trilogia do Oriente, né? E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever o livro do Chico, que era um livro que foi escrito na forma de poesias, que são receitas para o nosso cotidiano. Sim. Então são 210 poemas do Chico, que também já está indo agora para a segunda edição também, porque esgotou. Então esse livro do Chico ele funciona tanto o Tao Te Ching como o Sabedoria, como livro de consulta diária, onde que a gente vai buscar uma palavra, então a gente abre lá e vê a lição que serve para a gente no dia. E aí foi o desafio maior, que foi receber a obra de Buda Sakyamuni. E aí, esse livro, muitos perguntam, mas Buda veio para psicografar? Não, foi eu que tive que subir a minha escala, o meu pensamento, o desapego das coisas do mundo, material, para poder me conectar com essa sintonia e poder receber. E o dele foi 120 capítulos, né? Então, seria na soma, né, dos três livros do Oriente, o parecer desses espíritos à luz do século XXI. Muito legal. E o que ele funciona hoje é como oráculo. Então, assim, hoje a pessoa que entra no seu processo meditativo, ela junto com essas obras, ela fez com que a gente não precisasse mais de buscar consulta com outras pessoas. Essa consulta é feita através do número do capítulo que é revelado no momento que a pessoa está meditando. Então, isso dá certinho, né? Aí, quando é revelado o número, a pessoa abre lá e essa lição aberta, ela se encaixa com os propósitos e as necessidades das pessoas. Perfeito. E aí, finalizando, né, o último livro, que é o livro de Rosemary, eu fui orientado por Rosemary a ir para Brasília, no coração lá, né, do Brasil, onde é lá o plenário, tudo, para poder receber o livro, que é a petição dos espíritos contra a questão do aborto. Então, eu fui para a casa da Rossane Lemos e do Joel, que são grandes amigos, ela é jornalista. Então, a gente fez um trabalho muito sério, né? Onde foi afastado todo e qualquer suposição, né, ali. Então eu entrei em transe e a Rosemary começou a escrever e trazer o relato em tempo real dos espíritos que estavam sendo abortados naquele momento.
E foram casos que estavam ocorrendo em São Paulo, principalmente. E aí, a forma da Rosemary escrever é de forma espelhada. Ela escreve da esquerda para a direita e ao contrário. Aí a Rossane, ela deixou registrado isso, né, como uma forma de evidência. Coloca aqui que ele vai mostrar. Ela ficou de forma... No livro conta, né, o porquê que ela escreve assim. Ela também teve achaques. Conta um pouquinho da história dela. Então, a Rosemary, ela viveu também dentro da igreja conosco, inclusive a Rossane também, dentro da igreja. E ela também foi uma das pessoas que foi contra a igreja por terem feito isso com a gente. Porque no dia 17 de julho de 714, foi a minha morte, né, pela Inquisição. Lúcia estava grávida e ficou presa até 29 de janeiro de 1715, onde ela deu à luz às 3 horas da tarde. Às 3h30 da tarde foi ela e o filho, né, foram mortos queimados em praça pública. E uma das explicações, né, Lúcia é a freira pela qual Henriet, que foi ele outra vida, que se apaixonaram. E aquela tragédia da Boate Kiss na terra de Santa Maria, que ocorreu no dia 27 de janeiro, que foram 2 dias antes do dia 29, aí, eram espíritos que estavam dentro daquele processo de julgamento dela. E que acabaram passando pelas mesmas circunstâncias. Entendi. Né? Então, Rosemary, então, ela vem trazer o parecer para dizer que quando o espírito é abortado, né, ele não fica ao relento, né? Existem várias colônias. Essa colônia se trata da Casa da Preservação da Vida, onde Nossa Mãe Maria de Nazaré, Nossa Senhora, ela é responsável. E quando ocorreu esse desencarne de Lúcia, ela e o bebê foram levados para esse local para ser tratado, e hoje Lúcia é uma das responsáveis abaixo de Maria para cuidar desses espíritos. Muito interessante. É um livro que me tocou muito, esse livro, né, da Rosemary. Foi o primeiro que eu li, eu já li os 5 e realmente é fantástica a mensagem. Eu gostaria de tocar num assunto agora com Wagner. O Wagner, para vocês que estão aí assistindo a gente, ele tem um dom muito, muito bacana, muito bonito, que é o dom da leitura da alma, né? Então eu gostaria que você explicasse o que é a leitura da alma. Se a pessoa for lá na Era Branca, lá, ela consegue ser atendida por você, paga quantos, como é que funciona, né? Como que é o seu trabalho lá da Era Branca? E fala um pouquinho da leitura da alma, como é que funciona? Tá. A leitura da alma é assim, foi da mesma forma que eu obtive essa abertura, né, dessa outra vida e ter esses acessos e ter desenvolvido essas capacidades. Uma das capacidades que foi obtida foi poder fazer a leitura e enxergar as reencarnações anteriores das pessoas, porque tem muitas doenças que estão hoje que o início dessas doenças ocorre na vida anterior. Então, isso não é uma coisa que eu vou fazer para atender curiosidade. Eu faço isso no sentido quando tem um propósito de ajuda. Mesmo porque esse Deus, ele colocou o véu de esquecimento, que é justamente para não poder influenciar. E eu sou uma prova viva disso. Eu não tenho uma estrutura e um conhecimento que eu fui preparado para ser revelado. Talvez hoje, nem sei como se eu estaria hoje aqui, de ter toda essa informação e ter todo esse problema em cima de mim. Então, quando a gente tocou no assunto do dossiê e o porquê que eu continuo com essas marcas, a justificativa de estar recebendo essas obras por esses espíritos, talvez esse seja uma forma de portabilidade que eu tenho de poder ter alcance. Que eu tive que superar esse processo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o tratamento da Era Branca, que é a cirurgia espiritual, é um tratamento totalmente gratuito.
A leitura da alma eu faço dentro do trabalho, não precisamente só fazer a leitura da alma da vida anterior, mas pelo problema que a pessoa está passando hoje, os espíritos nos inspiram a escrever poesias. Essas poesias, elas têm 5 estrofes e um número cabalístico de palavras. E isso vai surgindo naturalmente, como a leitura do coração que se passa. Uma vez que eu não tenho um contato com a vida dessas pessoas, aquilo que é revelado são coisas que fazem parte da vida dela. É o que ocorre com muitas caminhadas, né? Pessoas que têm também o dom da visão, né? Então tudo isso é feito em forma de poesia, como se fosse uma oração personalizada para poder ajudar a pessoa. Muito legal. Corta para mim aqui, Amaury. O Coral Mirim da Era Branca tá mandando um abraço pro Wagner Fiengo. Ó, tem um coral também lá. Muito legal. Wagner Fiengo realmente tem aí mais um livro de origem do Oriente, né, que é a deusa Kuan-Yin, e também o Patriarca. Fala um pouquinho desses 2 livros aí. Tem o seu, né, O Prisioneiro do Amor. Quando é que sai esse livro? Conta pra gente. Então, o livro Prisioneiro do Amor, que conta justamente essa história, ele já está na página 190. Então é um livro aí que mais uns 15, 20 dias eu pretendo terminar, porque eu preciso fechar essa história também para mim. E essa foi uma orientação que o meu médico, doutor... Então, o Prisioneiro do Amor é a sua história, do Henriet. É o doutor Ângelo contando toda essa saga. Tá. Foi toda essa travessia. É o que ele conta tudo ali. Esse livro, ele foi muito difícil poder escrever ele, porque assim, foi tocar numa ferida. E agora entra no momento onde que tudo eu vou estar em contato com toda essa realidade. Mas uma pessoa que me deu um apoio muito importante para mim escrever esse livro foi o meu médico, que é o Dr. José Roberto. Foi aquela pessoa, aquele anjo bom que Deus colocou na minha vida, porque foi a pessoa que teve a capacidade de poder me compreender e me dar apoio, né, para mim manter esse trabalho, né, que eu estou fazendo. Porque ele é a pessoa que cuida das medicações, para controlar das minhas dores. Então, assim, um fato que é importante colocar, eu sempre tive pessoas abençoadas no meu caminho. Como eu também estou tendo agora com vocês, né? A gente está aqui. Muito legal. Então, os 2 livros que vai ser lançado, O Prisioneiro do Amor, e tem os outros 2, a deusa Kuan-Yin, que é um processo ainda. Ele está no processo. Esse livro da Kuan-Yin é o livro Liberdade. Liberdade. Né? Ele é o livro Liberdade. Está sendo escrito ainda. O que já está escrito, já lançado pela editora Era Branca, é o livro A Iniciação de Jesus, o Buda Crístico, escrito pelo médium professor Gilberto Luiz Baccaro. Que tem um programa na Rádio Mundial. Mandar um abraço para ele também. Um grande abraço para ele, para o Zé Carlos, né? O pessoal lá, pessoal maravilhoso. Então essa obra, ele veio e vai lançar outras obras agora pela Era Branca também. Esse livro aí foi feito pelo Espírito de Abraão. Legal. Gostaria de agradecer aí a todos vocês. Estamos chegando no final do nosso programa de hoje, muito especial. Dia 12/2/2021, de trás para frente, 12/2/2021. Uma honra para a gente receber aqui Wagner Fiengo, fundador da Era Branca, escritor e médium de cura. Então eu gostaria agora que você deixasse aí os contatos, né, das redes sociais da Era Branca, o telefone para as pessoas poderem aí entrar em contato e fazer uma visita para a Era Branca. Quer conhecer aí o Wagner Fiengo, adiciona ele nas redes sociais. O seu aviso final pro pessoal aí. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês aí o carinho, né, de estar aqui. Agradecer a todas aquelas pessoas que ajudaram a gente a chegar até aqui, porque foram muitas pessoas que cruzaram o nosso caminho, né? Então, assim, o nosso telefone de contato, meu, né, aquelas pessoas que não têm acesso à internet, é o 96085-1671. O site da Era Branca é erabranca.org.br. Lá a pessoa já consegue fazer já o agendamento da cirurgia já diretamente pelo site. Lá tem um pouquinho da história, o trabalho, palestras, né? E é isso. E tem o meu Facebook, né, na Era Branca, que é o Wagner Fiengo. Maravilha, muito obrigado a todos vocês, agradecer a todos aqui da TV Clique Brasil, a Amaury Oliveira, o melhor produtor do Brasil, e a todos vocês aí, até o próximo programa. Sucesso, sucesso, sucesso!